Pai de seus irmãos e irmãs, boa noite a todos. Como é sabido de vocês, no mês de setembro, existe uma campanha nacional de prevenção ao suicídio, sabendo que a causa mais comum do suicídio é a depressão. Então, depressão é uma doença que pode levar à morte. Para ajudar as pessoas a lidarem com a depressão e com este cenário tão triste, todos os anos nós refletimos sobre a depressão. De maneira mais específica, a gente dá uma olhada nos textos bíblicos, como a Bíblia nos ajuda a enfrentar e lidar com a depressão. Esta série que nós estamos começando hoje, Anatomia da Alma, é uma série que pretende exatamente isso: falar e tratar sobre os sintomas da depressão. E para isso nós vamos explorar um texto bíblico dos Salmos. Os Salmos têm este caráter de ser textos que nos ajudam a pensar sintomas da depressão e como o povo do Senhor lidou com esses sintomas. Para explicar isso, eu queria usar um conceito, que é um conceito produzido por João Calvino, que eu considero ser o conceito mais preciso sobre os Salmos, e é o conceito que nós vamos explorar a partir de hoje aqui, nessa série de pregações. Tenho por costume denominar este livro, e creio não de forma incorreta, de uma anatomia de todas as partes da alma, pois não há sequer uma emoção da qual alguém porventura tenha participado que não esteja aí representada como num espelho. Ou melhor, o Espírito Santo aqui extirpa da vida todas as tristezas, as dores, os temores, as dúvidas, as expectativas, as preocupações, as perplexidades, enfim, todas as emoções perturbadas com que a mente humana se agita. Este conceito do João Calvino sobre o que é os Salmos é um conceito fenomenal, porque ele está chamando os Salmos de uma anatomia de todas as partes da alma humana. O que isso significa para nós, no que eu pretendo explorar com vocês? 3 coisas. Primeiro, nos Salmos, nós encontramos uma descrição de todas as emoções humanas. Senso de solidão, medo, angústia, desespero, todas as emoções que você possa imaginar, alguém já sentiu antes de você. Segunda questão, os Salmos revelam como essas pessoas que estão sentindo estes sintomas se relacionaram com Deus e viram Deus providenciar cuidado à vida deles. Por isso, a intenção desta série é estimular você a encontrar nos Salmos uma reflexão para como lidar com os sintomas da depressão, que eu preciso enfrentá-los caso eu sofra com depressão. Mas, pastor, eu não sofro com depressão. Mas talvez esta série vai te ajudar a ajudar alguém que próximo de você sofre com depressão e que próximo de você precisa ser assistida dentro das suas necessidades. Por isso mesmo que o subtítulo desta série de mensagens é Salmos que nos ajudam com a depressão. Nós vamos ver a anatomia da alma humana, as emoções que estão aí dentro, que são relacionadas à depressão, e como os Salmos vão nos ajudar a enfrentar a depressão de maneira pessoal ou de maneira comunitária. Nós não queremos permitir que a depressão traga mais uma vítima na nossa comunidade ou das pessoas com quem nós nos relacionamos. O nosso desejo é conseguir lidar com isso de maneira apropriada. Eu me lembro de ter dado uma série de palestras sobre depressão ano passado,
eu estava no Goiás falando sobre isso, e no final uma senhora me procurou e falou: pastor, se eu tivesse ouvido isso antes, eu não teria perdido meu filho. Porque o meu filho diversas vezes disse coisas para mim e eu achei que era frescura. Até o dia que eu cheguei em casa e ele havia se enforcado dentro da nossa própria casa. Isso para mim foi uma dor terrível, porque a depressão é uma doença que pode levar à morte. Então nós não queremos desistir de quem sofre com depressão e também queremos que você não desista. Na Bíblia, os salmos vão nos ajudar a enfrentar a depressão de maneira apropriada. Então, se veja esta noite colocando uma luva de boxe para enfrentar a depressão e saber como lidar com esses sintomas. E o primeiro que eu quero explicar a vocês, ano passado eu expliquei 8 salmos diferentes, que falavam sobre 8 sintomas diferentes. Esse ano nós teremos mais 4 sintomas, mais 4 salmos. E o que eu quero falar, dando continuidade às reflexões anuais, o primeiro sintoma que nós precisamos lidar aqui hoje é o da solidão. Este senso de que você está abandonado e sozinho. A pessoa que sofre com a depressão precisa lidar com a solidão como um problema sério. E para falar sobre a solidão e como lidar com ela, eu vou ao Salmo 25. Mostra-me o caminho certo, Senhor. Ensina-me por onde devo andar. Guia-me pela tua verdade e ensina-me, pois és o Deus que me salva. Em ti ponho minha esperança todo dia. Olha que interessante. No Salmo 24, o salmista fez uma pergunta que ele respondeu ao longo do Salmo. No Salmo 24, a pergunta era: quem poderá subir ao monte do Senhor? E durante todo o Salmo ele responde a pergunta: quem poderá subir ao monte do Senhor? Aqui no Salmo 25, ele tem outra pergunta. A pergunta daqui é diferente. A pergunta aqui é: quem são as pessoas que temem ao Senhor? Essa pergunta será feita no versículo 12. Então, o Salmo 24 tem uma pergunta que pretende responder. O Salmo 25 tem outra pergunta que ele pretende responder. E neste versículo, nós descobrimos quem são as pessoas que temem ao Senhor. Qual é a característica que o Salmo nos apresenta para aquelas pessoas que temem ao Senhor? Elas são pessoas que querem ser guiadas pelo Senhor para andar no caminho certo. Essa, portanto, é a característica distintiva de quem teme a Deus. A pessoa deseja andar no caminho certo e sabe que, para que ela consiga andar no caminho certo, ela precisa ser guiada pelo Senhor. Agora pense comigo isso de maneira muito pessoal. Se existe um caminho certo, isso significa que também existem caminhos errados. Então, nem todo caminho leva para o mesmo destino, nem todo caminho é igual. É por este motivo que ele está orando, porque ele não quer seguir pelo caminho errado. Ele não quer conduzir a sua vida por um caminho que o leva para distante de Deus. Exatamente por causa disso que ele está orando e pedindo ajuda a Deus, para que Deus o conduza pelo caminho certo. Ele deseja conhecer o caminho certo, seguir pelo caminho certo e obedecer a Deus em direção ao caminho certo. Porque se não for Deus quem estiver guiando as nossas vidas, nós tendemos a seguir pelo caminho errado. Naturalmente, nós fazemos escolhas que não são boas. Se nós mesmos formos os responsáveis por tomar as nossas decisões, sem consultar o Senhor e a sua vontade, nós acabaremos seguindo pelo caminho errado. E é claro que isso tem consequências. E por isso que ele está pedindo a ajuda de Deus, porque eu não quero ir por um caminho errado que me leve para longe de Deus. Ele reconhece isso e por isso que ele chama o Senhor aqui de Salvador.
Porque ele sabe que Deus tem o único caminho certo que ele pode seguir. Bom, depois de fazer essa explicação, ele coloca algumas situações interessantes no Salmo, mas eu queria explorar uma delas com vocês, que tem a ver com os obstáculos que nós enfrentamos para seguir no caminho certo. Porque não basta saber que existe um caminho certo, é preciso seguir por ele. Por exemplo, se você tem hipertensão, você sabe que não pode comer sal. Mas não basta saber que não pode comer sal. É preciso não comer. Se você tem diabetes, você sabe que não pode ir no açúcar. Mas não basta saber. Tem que evitar. E este é o ponto que ele está colocando. Eu sei que Deus tem o caminho certo. E eu desejo seguir pelo caminho certo. O problema é que tem obstáculos que dificultam a gente seguir pelo caminho certo. Eu queria focar, versículo 16, 17, qual o obstáculo que ele está enfrentando aqui, que são obstáculos naturais, que dificultam a gente seguir pelo caminho certo. Volta-te para mim e tem misericórdia, por eu estou sozinho e aflito. Meus problemas só aumentam. Livra-me de toda a minha angústia. O Salmo cria aqui um paralelo interessante. Um paralelo muito perfeito. Ele diz assim: eu estou sozinho e aflito. Estar sozinho significa que você está na solidão. Se você está sozinho, para quem é que você pode contar os seus problemas? Se você está sozinho, para quem é que você pode revelar os pensamentos que lhe deixam aflitos? Você percebe que paralelo interessante? Diante da solidão, somente o Senhor poderia ouvi-lo. Somente Deus poderia dar atenção à sua palavra. Por isso que ele diz ao Senhor: volte-se para mim. A condição e a situação que eu estou vivendo, eu estou sozinho. Não tem ninguém para ouvir as minhas reclamações, não tem ninguém para me ajudar, não tem ninguém para eu contar as minhas aflições e me propor algum conselho sábio. Por isso mesmo que ele se volta ao Senhor. Porque o Senhor é o único que está com ele naquele momento e pode ouvi-lo naquela circunstância. Só que para piorar, além de estar sozinho em um dia difícil, ele diz para a gente que cada dia que passa os problemas aumentam. Então percebe que o negócio estava ruim, piorou, e piorou cada vez mais. E nossa, isso aqui está fora de controle. Começou com uma goteira, passou por um trincado, agora o telhado caiu. E está só piorando. Foi por este motivo que ele decide apresentar ao Senhor o seu pedido. Porque essa circunstância não dá para levar mais. E ele está sozinho. Olha que comentário interessante sobre essa questão. A oração se torna mais urgente. No versículo 16. A razão pela qual ele precisa da resposta favorável de Deus é porque ele está sozinho, sem amigo ou ajudador para esta crise e aflito. Foi por esse motivo que ele se voltou ao Senhor, porque ele sabia que não tinha ninguém para ajudá-lo. Na situação que ele está vivendo, não há alguém que possa prestar ajuda, não há pessoas ali que possam fazer qualquer coisa por ele. E como não há ninguém que possa ajudá-lo, o Senhor é o único que ele se lembra que não está preso a essas circunstâncias. Como o problema aumenta, eu preciso da ajuda de Deus, porque do jeito que está, não dá para continuar. Sozinho, sem ter ninguém para pedir ajuda, e passando diversas aflições. E veja que no versículo 18, ele dá uma ênfase especial a esses problemas e coloca para a gente um aspecto importante para ser destacado. Atenta para minha dor e para meu sofrimento. Perdoa todos os meus pecados. Depois de reconhecer que ele está sozinho, que não dá para contar com a ajuda de ninguém,
ele agora pede ao Senhor para que o Senhor preste atenção ao seu sofrimento. É aquele tipo de história, se eu te contar a minha história, você vai chorar comigo. Fala assim: Senhor, deixa eu contar para o Senhor o que eu estou passando, que o Senhor vai entender por que eu preciso da sua ajuda. Mas então, o salmista faz algo que é impensável. No finalzinho do versículo, ele pede perdão pelos seus pecados. E por que isso aqui é um ponto importante? Por que o pedido de perdão para quem sofre é algo a se considerar? Porque aqui ele está reconhecendo que muitos dos nossos sofrimentos são consequência das nossas escolhas erradas. Por exemplo, o que acontece se você gastar mais dinheiro do que você ganha? Um milagre poderoso do endividamento. E como consequência você vai ter uma vida econômica presa, difícil. Ou seja, você está naquela porque você tomou decisões erradas. O que o salmista está reconhecendo é que se o Senhor chegar perto dele, o Senhor vai dizer: você está nessa porque você fez coisa errada. Você sabia que não podia comer sal e comeu. Você sabia que não podia gastar mais do que ganha e gastou. Você percebe que muitos dos nossos sofrimentos estão relacionados às decisões que nós tomamos? Por isso mesmo que ele pede perdão. Porque o desejo dele não é continuar pelo caminho errado. No começo ele disse: guia-me pelo caminho correto. Eu não desejo viver de uma maneira que me cause sofrimento. Eu não desejo viver de uma maneira que seja oposta à sua vontade. Ele não quer sofrer por causa de suas escolhas. Ele não quer sofrer por causa de decisões equivocadas. Mas ele reconhece que fez escolhas e decisões equivocadas. Por isso ele pede perdão. Porque ele está diante do Senhor, que conhece cada um de nós. Sabe o que eu descubro? Às vezes nós gostamos de contar só a história bonita sobre nós mesmos. Eu já exemplifiquei isso para vocês. Um dia eu estava ouvindo um homem contar o testemunho, e o testemunho dele foi: eu passei 2 anos desempregado e nunca faltou nada lá em casa. Acabava uma coisa, chegava outra. Acabava uma coisa, chegava outra. O sogro dele, que estava do meu lado, contou outra história. Esse rapaz ficou 2 anos sem trabalhar. Se eu não tivesse sustentado ele, minha filha e os meus netos iam morrer de fome. 2 histórias diferentes. Às vezes nós só contamos a parte bonita. Eu sou a vítima. E sabe por que ele está pedindo perdão ao Senhor? Porque ele sabe que do Senhor nós não conseguimos esconder nada. Deus sabe as decisões que nós tomamos. Deus sabe a maneira que nós lidamos com a vida. Por isso que este comentário é tão importante para nós finalizarmos e partirmos para a aplicação. A oração de uma pessoa que fez a escolha e está caminhando pelo caminho dos justos. O caminho certo não é um caminho fácil de se trilhar. A essência do caminho dos justos é essa. É um caminho difícil demais para caminhar sem a companhia e a amizade de Deus. Depois de sofrer as consequências de sua decisão, ele decide mudar a direção de sua vida. Ele agora decide seguir o caminho do Senhor. Eu não quero mais tomar decisões que causem sofrimento à minha vida. Porque neste momento, como ele está vivendo, sozinho, cheio de aflições. E por que ele está sozinho e cheio de aflições? Por causa das decisões que ele tomou. Apesar de ter aprendido a lição, neste momento, ele considera que precisa lidar com alguns infortúnios. Primeiro infortúnio, ele tentou seguir a vida do seu jeito e viu que não dava certo. Todos nós precisamos ter cuidado com o nosso senso de direção.
Não. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei como eu estou conduzindo a minha vida. Aí quando dá errado, a gente até esquece o que está fazendo. Não, se eu soubesse. Nós gostamos muito de anacronismo. Sabe o que é anacronismo? A gente gosta de olhar o passado com os critérios do presente. Se você pudesse, você escolheria diferente? Não tem como eu dizer isso. Porque lá no passado eu usei critérios que são diferentes dos de hoje, porque eu já vivi aquela experiência. É isso que ele está descobrindo. Eu tentei conduzir a minha vida do meu jeito e descobri que daqui para frente não vou seguir assim. O meu senso de direção não é bom, porque nós temos decisões que às vezes não nos permitem refletir de maneira crítica sobre aquilo que estamos fazendo. É um exemplo bem prático da pessoa que decide comprar um carro em 60 suaves prestações de R$ 1.800. Pastor, 60 prestação passa assim, ó. Meu irmão, o nosso senso de direção é problemático. Segunda coisa que ele aprendeu é que a solidão e a aflição são problemas reais com os quais ele precisa lidar naquele momento. Mesmo que seja desconfortável, pode ser que você sofra sozinho. Mesmo que seja desconfortável, pode ser que você passe por aflições indesejadas. Isso não tem como evitar. Terceira coisa que ele descobre, que o Senhor é o único que pode nos conduzir por um caminho bom. Porque o Senhor conhece os nossos corações. Ele cuida de nossas vidas. Ele zela por nós. E esta é a conclusão mais importante. Depois de ter sofrido com os meus erros, eu chego aqui dizendo, olha, eu vim arrependido. Mas eu sei que se eu sair daqui para tomar outra decisão, vou fazer besteira de novo. Por isso, guia-me pelo caminho correto. Conduza os meus passos. Eu não quero continuar vivendo sozinho e não quero continuar sofrendo aflições. Assim, não dá para viver mais. Sabendo disso, eu queria fazer algumas aplicações sobre como esse texto nos ajuda a considerar essa questão do que o texto bíblico nos diz para nós lidarmos com os nossos problemas. Primeira aplicação. De nada adianta o Senhor indicar o caminho certo, se você não segui-lo. Bom, todos nós precisamos reconhecer que existem caminhos certos e existem caminhos errados. Apenas Deus pode nos mostrar o caminho certo. Primeiro, porque Ele sabe do passado, do presente e do futuro. Segundo, porque Ele sabe o que é melhor para os seus filhos. Terceiro, porque Ele está preocupado em cuidar de nós. Mas não adianta nada o Senhor nos mostrar o caminho certo se nós quisermos viver a vida do nosso jeito. Não adianta nada o Senhor nos dar uma direção se nós quisermos viver como nós achamos que temos que viver. É saber o benefício, mas não desfrutar dele. E este é um problema muito sério. Porque nós somos muito tendenciosos a tomarmos decisões e posturas em nossas vidas sem levarmos o Senhor em consideração. O que o Senhor diz sobre isso? Como a lei do Senhor me conduz a uma decisão correta? Geralmente a gente pensa em Deus quando está dando errado. A irmã já chega assim, pastor, o negócio está por um triz. Se der errado mais uma coisa, vai dar tudo errado. Irmão, e agora que você está precisando de ajuda? Você devia ter procurado o Senhor antes. Visto na lei do Senhor o que Ele tinha para lhe dizer sobre isso. Como o Senhor tinha uma orientação para a sua vida. Saber que Deus tem uma direção para o seu povo, mas viver do jeito que eu quero viver, faz diferença nenhuma. Então nós precisamos considerar de maneira muito apropriada que não dá para viver assim. Isso é viver perigosamente. Eu vou viver do jeito que eu quero, mas depois não reclame das consequências que você obtiver.
Segunda aplicação. Jesus é o único caminho certo que existe. Bom, eu falei para vocês que Deus tem uma direção para nos conduzir. Mas talvez você esteja entendendo isso de maneira subjetiva. Deixa eu te dar um exemplo bem prático. Lá em casa eu costumo fazer café com muita frequência. Quando eu estou fazendo café, às vezes eu esbarro assim na xícara e cai o café. Aí eu sempre digo assim: nossa, isso é um sinal que o dia hoje vai ser difícil. Café caiu, o negócio hoje vai ser feio, viu? Aí quando dá alguma coisa errada, eu até brinco com o pessoal. Eu não falei que ia dar errado, o café caiu, é porque vai dar errado. Apesar disso ser uma brincadeira minha com a minha família, tem pessoas que vivem desse jeito, de maneira subjetiva. Pastor, se eu acordar e a sandália não cair direto no meu pé, já sei que não vai dar certo. O irmão um dia disse: pastor, eu fui trabalhar, botei a chave no carro, o carro não ligou, eu falei: isso é um sinal de Deus para mim não ir trabalhar. O que ele fez? Voltou para a cama para dormir. E sabe o que eu descubro? Que tem gente que leva isso muito sério. Não, é Deus que está me conduzindo. Então, se eu fui almoçar e não teve almoço, é um sinal de Deus: volte para casa que vai dar errado o seu dia. Bem que eu sabia que ia dar errado. Aí nós começamos a querer ler de maneira subjetiva a vida. O que dá certo, o que dá errado, como se fossem sinais de um tal universo. Sabe qual que é o problema disso? A ordem de Deus para nós, ela é muito clara e específica. Você quer viver a vida boa e perfeita que Deus tem para você? Seguir a Jesus é a única possibilidade para viver a vida boa e perfeita que Deus tem para você. Você não deveria guiar a sua vida por arrepios. Pastor, se eu não sentir um arrepio na minha espinha, eu não tomo uma decisão. Meu irmão, você está botando em perigo a sua vida e sua família. E porque se você pode se arrepiar por entrar um vento, até me arrepiei, pastor. Irmão, entrou um vento aí, você está se arrepiado mesmo. Mas os seus arrepios não significam absolutamente nada. Porque a direção que Deus tem para nós é muito clara. Aquilo que Deus exige de nós é muito contundente. E o que Deus está exigindo de nós é que nós olhemos para Jesus Cristo como sendo aquele que tem ordens para o seu povo obedecer. A vida boa e perfeita que você está procurando está em seguir a Jesus, crer em Jesus e obedecer em Jesus. Se você não está olhando para Jesus como aquele que tem uma direção certa, você corre sérios perigos de tomar decisões erradas na sua vida. Terceira aplicação. A lembrança do cuidado do Senhor nos ajuda a lidar com a solidão. O salmista fala que naquele momento da sua vida, ele estava só, vivendo a solidão. Não tinha ninguém para ele contar a sua dor, a sua angústia. Não tinha ninguém para ajudá-lo. Mas sabe o que eu acho mais impressionante? É a maneira como ele lidou com a solidão. No dia que ele se achou só, o que ele decidiu fazer? No dia que ele se achou só, ele decidiu olhar para o passado. Por que ele olhou para o passado? Porque no passado ele descobriu que ele também já passou por problemas como esse e que no passado o Senhor havia cuidado dele. Naquele momento onde não havia mais ninguém para ajudá-lo, mais uma vez no presente, ele se lembrou que o Senhor cuidava dele. E esta é a maneira como nós devemos lidar com a solidão. Se eu olhar para o passado mais remoto de minha vida, eu vou descobrir que o Senhor sempre esteve cuidando de mim. Veja como esta ênfase aparece no versículo 15. Meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois Ele livra meus pés de armadilhas. A ênfase está no passado com um motivo muito específico. Eu estou me sentindo sozinho. Eu queria ter alguém para conversar, queria pedir a ajuda de alguém, mas eu não tenho. Mas quando os meus olhos olham para o passado, eu descubro o quanto o Senhor já fez por mim ao longo de toda a minha vida. E isso é um ponto importante para nós. Porque talvez você esteja vivendo sozinho de pessoas, mas você não está abandonado pelo Senhor.
Deus está cuidando do seu povo. Então a solidão é uma circunstância de ausência de pessoas. A solidão não é uma circunstância de ausência de Deus. Eu posso estar longe de pessoas, mas Deus não está longe do seu povo. O que Deus fez no passado, Ele continuará fazendo no presente por nós. Eu queria fazer uma aplicação adicional a isso. Quarta aplicação. É possível que falte uma pessoa no dia da sua aflição, mas o Senhor sempre estará presente. Sabe qual seria o ideal da nossa vida? Contar sempre com alguém. Para a gente chorar, para a gente pedir ajuda. Mas sabe por que às vezes não dá para contar com as pessoas? Porque as aflições não marcam o horário. Você está lá na sua casa, 3 horas da manhã, a aflição chegou. Quem é que vai atender o celular 3 horas da manhã para dizer, nós agendamos 3 horas da manhã, eu e a aflição viemos junto. A aflição para lhe atormentar e eu para lhe ajudar. Não acontece isso. A aflição não marca horário. Ela pode vir na segunda, pode vir na terça, pode vir na quarta. E no dia que ela vier, pode ser que você esteja sozinho. E às vezes nós somos injustos. Sabe o que a gente diz? Eu estou passando por isso sozinho. Não, você está passando por isso sozinho por um motivo. Você não agendou o dia que você ia precisar das pessoas? Ou você agendou? Você ligou para o seu irmão e disse, olha, segunda-feira, 3 horas da manhã, o problema vai bater na minha porta e eu estou esperando você lá. Você agendou com alguém? Sabe por que você não agendou? Porque você não sabia que você ia precisar segunda-feira, 3 horas da manhã. E infelizmente, nós passamos por muitas circunstâncias assim. O problema é quando nós passamos a culpar as pessoas, como se elas tivessem 24 horas de disposição para a gente. Faz um teste. Eu já disse isso, eu repito, faz o teste. Um dia, pega o seu celular, 3 horas da manhã, e liga para qualquer pessoa da nossa igreja local. Tá, você, liga. Vê se a pessoa vai atender. Se ela atender, você deu uma sorte absoluta. Absoluta. Mas será que se alguém lhe ligar 3 horas da manhã, vai conseguir falar com você? Pastor, eu quando durmo, se acabar em água, a água me leva. Não acordo para nada. Nem consigo, pastor. Ok. Então a gente já sabe que 3 horas da manhã não dá para contar com você. E você precisa considerar isso. As pessoas não têm disponibilidade 24 horas por dia para você. Então pare de reclamar das pessoas. Porque você também não tem disponibilidade 24 horas para os outros. Ah, pastor, mas o dia que alguém precisou me ligou e ajudei. Você deu sorte de estar disponível. Então ajude mesmo. Que bom que você estava disponível. Mas quantas outras vezes você não estava? Quantas outras vezes você não pôde fazer nada? Faz parte. Solidão é uma coisa real. Então nós precisamos considerar que ela faz parte desta vida aqui. E não adianta ficar culpando pessoas. Mas o ponto mais importante é que mesmo que não haja ninguém para lhe ajudar, o Senhor sempre estará ao seu lado para lhe prestar ajuda. Você pode não conseguir falar com ninguém 3 horas da manhã, mas se você invocar o nome do Senhor, você vai descobrir que Ele está lá ouvindo a sua oração. Você pode não ter ninguém para lhe assistir na sua dor e na sua aflição no dia que você mais precisava. Mas se você invocar a Deus, você vai descobrir que Ele está perto daqueles que clamam o seu nome. Nós todos precisamos lidar com a solidão. Como você está enfrentando a sua? Você está procurando culpados? Porque isso não vai resolver. No dia da sua solidão, lembre-se, chame a Deus. Clame a Deus, peça a Deus. Pode ser que as pessoas não ouçam a sua voz, mas o nosso Deus, Ele ouve. E sabe qual é a diferença entre Deus e as pessoas? Às vezes as pessoas não podem te ajudar. E não tem absolutamente nada para fazer por você. Pastor, eu liguei, a pessoa não tinha o que fazer. Não tem mesmo, às vezes a gente não tem. Tem até um meme que rola sobre isso, né? Quando eu disser a você, conte comigo, sabe que eu estou falando para você pedir oração, porque eu não tenho dinheiro para te emprestar.
Eu não tenho carro para levar você para lugar nenhum. Então, quando eu falo assim, conte comigo, é tipo, olha, me conta, mas eu sou muito limitado. E este meme é uma verdade. Nós todos temos as nossas limitações. Nós todos temos a nossa falta em relação ao dia do sofrimento do outro. Porque o sofrimento não agendou. Se o sofrimento agendasse, a gente poderia. Mas o nosso Deus, Ele é bom. Porque Ele sempre estará com a gente. Qual é a solidão da sua vida que Deus te abandonou? Ele não abandona. E o salmista reconhece isso no Salmo 25. O Senhor não me deixará envergonhado, que está neste salmo, significa isso. Quando eu clamar a Deus, eu tenho certeza que Ele ouvirá a minha voz. Quando eu suplicar a ajuda do Senhor, eu tenho certeza que Ele me socorrerá. Se é assim que eu vou lidar com a solidão, então enfrente a solidão. Não se isole, inclusive, de Deus. Porque das pessoas pode ser que você esteja longe, mas do Senhor é opção sua. É você que decide a distância que você vai estar do Senhor. No dia da sua solidão, esteja perto do Senhor. Ele ouvirá a sua voz. Quinta aplicação. A pior coisa que você pode fazer com sentimentos ruins é utilizá-los para justificar suas decisões. Isso aqui é um ponto que merece a nossa atenção. Porque às vezes nós queremos ser os santos justos que sofrem. Pastor, eu sou uma pessoa maravilhosa. Eu acho que quando Deus estava pensando na perfeição, Ele estava pensando em mim. Eu sou bom. Eu tomo decisões boas, eu sou uma pessoa incrível. E a gente às vezes tem uma noção de nós que é muito falsa. E isso se torna um problema quando nós passamos a justificar os nossos sentimentos ruins. Por exemplo, você pode usar a solidão como justificativa para não se relacionar com ninguém. Pastor, eu sou assim mesmo, eu sou um lobo solitário. Não gosto de gente. Você está usando características das suas emoções para justificar a maneira como você lida com a vida e com as pessoas. Pastor, eu sou assim mesmo, ó. O meu pavio tem 2 centímetros. Se ligar o fósforo, estoura logo. E isso se torna um problema quando nós passamos a ter autopiedade. Não, pastor, mas a pessoa já sabia que eu era assim. Ela veio me aborrecer porque ela quis. Se ela sabe que eu tenho um pavio curto, o que ela devia fazer? Sair de perto, sai fora, sai. Deus está te dando livramento, sai daqui, senão eu vou lhe dar uma mãozada. Então você está achando que as suas emoções justificam a maneira como você trata as pessoas? Você está achando que as suas emoções justificam a maneira como você lida com a vida? E isto aqui é um problema muito sério. Porque às vezes nós queremos nos colocar como vítimas. Todo mundo está errado, eu estou certo. Todo mundo machuca e eu sou machucado. Isso se torna um problema porque no Salmo, ele está sozinho, ele está sofrendo, mas ele tem coragem de olhar para Deus e dizer, me perdoe. E por que eu preciso de perdão? Porque muitos dos meus sofrimentos são responsabilidade minha. Eu estou sofrendo porque foi uma opção minha fazer isso. Quando eu decidi não procurar ajuda médica, eu estou sofrendo porque eu não pedi ajuda médica. Quando eu decidi não permitir que o Espírito Santo produzisse frutos em minha vida, eu me tornei uma pessoa impaciente, mentirosa, enganadora. Eu tomei decisões que me tornaram quem eu sou. E aí nós começamos a ter autopiedade, porque é sempre mais fácil justificar do que reconhecer os nossos erros. E quando se trata de laudo, isso se torna um problema. Eu trabalho com ensino e a gente consegue ver isso na prática. Sabe o que é um laudo? É uma pessoa que tem algum problema que precisa de um atendimento especial por causa disso. Aí geralmente a pessoa não tem compromisso e usa isso como desculpa. Não, olha, ele não veio para a escola, é porque ele tem laudo. Uai, ele tem laudo para não vir para a escola? Não, ele tem laudo que
ele é desanimado. Como? O que tem a ver uma coisa com a outra? E aí nós começamos, às vezes, a usar o nosso sofrimento e as nossas emoções como justificativa. Não, ele não procurou ajuda médica, porque é assim mesmo, ele já aceita que a depressão faz parte, então ele vai viver para sempre com ela. Não, mas isso não justifica. Nós não deveríamos usar as nossas emoções para justificar nossas decisões. O nome disso é autopiedade. Você começa a sentir pena de si mesmo e usar isso ao seu favor. Eu grito com as pessoas porque eu sou oprimido. Eu trato mal as pessoas porque eu sou oprimido. Eu não tenho relacionamentos sadios porque eu sou oprimido. Então é sempre o que os outros estão fazendo contra mim, isso se volta a eles. O problema de tudo isso é que você vai se tornando cada vez uma pessoa mais cascuda. Você tem dificuldade de reconhecer os seus erros. Dificuldade que precisa de ajuda. Dificuldade de reconhecer que precisa de ajuda. Você tem dificuldade de tudo. Qualquer coisa que falam, você se sente ofendido. Irmão, se você se ofende facilmente, você não está bem. Você não está bem. Você precisa de ajuda. E não adianta justificar isso. O problema é quando nós queremos seguir por um caminho que está nos levando para onde nós estamos. Onde é que ele estava? Numa vida sozinho, cheio de aflição. Ele disse, não, esse caminho aqui eu não quero seguir não. Porque até onde eu tenho vivido, tem me trazido apenas aflição e sofrimento. Eu não quero continuar vivendo assim. O que eu preciso é que o Senhor me conduza por um caminho diferente. Você já parou para pensar que a vida que você tem hoje é consequência das decisões que você tomou? Ou você acha que o culpado são os outros? E por isso que Deus precisa fazer parte desse processo. Porque Ele conhece o coração de cada um de nós. Ele sabe todas as nossas motivações. Se a gente está ou não se escondendo atrás de uma coisa. Ninguém aqui consegue fazer isso. E ninguém aqui tem condição de dizer que você está se escondendo atrás disso. Mas o Senhor que te conhece sabe. Por isso, se precisar, é melhor pedir perdão para Ele. Oh, Deus, me perdoa. Eu estou vivendo sozinho, mas eu fiz para merecer isso. Oh, Deus, me perdoa. Eu estou passando aflição, mas eu fiz para merecer isso. Pastor, eu não sou assim. Eu acho que tudo que eu estou sofrendo é culpa dos outros. Então, seu caso já é mais grave do que se pensa. Porque a sua vida é uma sucessão de escolhas que você tomou. Você. Última aplicação e nós encerramos aqui. Às vezes parece que as coisas só pioram, mas devemos sempre manter nossa esperança no Senhor. Nessa última aplicação, eu quero falar com você que está reconhecendo a sua solidão e o seu sofrimento. Você já teve a impressão que às vezes as coisas ficam piores do que já estavam? O pastor começou com uma tristeza, depois veio uma ansiedade, já tive até pensamento suicida, pastor. O negócio está só piorando. E nós vimos hoje que de fato às vezes é assim. Às vezes parece que é só coisa ruim. É um ano que você faz igual Jó. Se o senhor puder apagar esse ano aí da minha vida, apague, porque esse foi um ano ruim. Eu às vezes acho que estou vivendo um ano ruim, pastor. O Salmo 25 termina de uma maneira maravilhosa, porque ele coloca para nós quais são as circunstâncias que nós poderemos clamar ao Senhor. Sobre quais aflições nós podemos pedir a ajuda de Deus. E aqui, diferente dos outros versículos, onde ele estava falando na primeira pessoa, no último versículo para encerrar, ele se volta a toda a nação. Versículo de número 22. Ó Deus, resgata Israel de todas as suas angústias. Quais são as aflições que nós podemos ter certeza que vamos clamar a Deus e Ele vai nos ouvir? Algumas? Quais são as pessoas que vão clamar a Deus e vão ter certeza que Ele vai ouvir? Todo o seu povo, todo.
E o Salmo termina assim exatamente para mostrar que, independente de qual seja a sua aflição, Deus é um Deus que cumpre resgate. E o resgate aqui é anular o efeito do que há de negativo na sua vida. Por exemplo, eu gastei mais do que eu podia gastar e me endividei. Deus pode te resgatar. Deus pode criar um fato novo que mude a sua realidade financeira. Pastor, eu nunca cuidei da saúde e hoje sou aqui igual um zumbi. A minha alma ficou em casa, o corpo veio sozinho. Eu estou aqui sem sentir as pernas, o gosto de sangue já veio na boca. Estou mal porque eu nunca cuidei da minha saúde. O Senhor pode resgatar a sua vida, restaurando a sua saúde e lhe dando uma nova chance de vida. E isso aqui é importante porque o Salmo 25 termina mostrando o quanto Deus é misericordioso. E por isso mesmo que nós precisamos reconhecer onde estão os nossos erros. Onde nós temos errado. Que decisões, como pessoas que sofrem, nós temos tomado, que tem feito o nosso sofrimento maior do que ele já era. Pastor, eu sofro com um problema, mas eu tomei uma decisão que fez o meu problema ficar pior do que já era. Nós somos assim. Mas graças a Deus pela bondade e pela misericórdia do Senhor. Porque em todas as nossas angústias, nós podemos nos voltar ao Senhor e dizer: eu preciso de ajuda. E o que nós descobrimos no Salmo 25? São duas coisas que o Senhor pode fazer por nós. Primeiro, colocar um fim ao seu sofrimento. Segundo, conduzir os seus passos para que você não volte a sofrer de novo por causa disso. Você vê como a resposta do Senhor é perfeita? Você já viu aquelas pessoas que ganham na Mega Sena e voltam para a pobreza? Tem uns montes de casos. A pessoa ganhou na Mega Sena, ficou milionária. Gastou o dinheiro e voltou para a pobreza. Adiantou ganhar um dinheiro que não sabia gastar? O que Deus está dizendo aqui é o oposto. Ele, além de colocar um fim à sua aflição, Ele ainda vai conduzir você por um caminho para que você não volte a sofrer por causa disso. Deus tem a resposta certa às nossas vidas. E eu quero orar por você neste momento por isso. Coloque-se de pé, por favor. Nesta oração, eu quero pedir ao Senhor por você que sofre a solidão de se sentir sozinho e não ter quem possa lhe ajudar. Eu quero orar por você que sofre a aflição de ter tantos problemas que se sente abandonado. O Deus a quem nós confiamos tem a provisão que nós precisamos. Feche os seus olhos. Senhor, esta noite nós estamos pedindo a sua ajuda neste lugar. Confiamos que o Senhor pode fazer